55, diz o seguinte: e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que desse de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que ninguém dissera o que havia acontecido. Nosso Jesus, irmãos, Ele tem poder sobre toda enfermidade, sobre todas as coisas. Guarda essa palavra no teu coração. No momento de aflição, crede tão somente que Ele tem o poder que o remédio não tem, que Ele tem autoridade, aleluia, que um diagnóstico não tem. Jesus pode olhar para o seu diagnóstico, Jesus pode olhar para a sua enfermidade e dizer: basta, até aqui, crede tão somente. Iremos aproveitar que estamos de pé, irmãos, orar pela vida do nosso pastor, que irá ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Continue com o teu coração aberto, continue com o teu coração preparado, porque Deus tem uma palavra para a minha e para a tua vida. Você crê nessa manhã? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai querido, pelo nosso pastor. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor já colocou a mensagem no coração dele, já colocou, ó Deus, que tudo aquilo que a igreja precisa ouvir, ó Deus querido, no dia de hoje. Pai querido, que os céus continuem manifestando a tua glória sobre a vida do nosso pastor, ó Deus querido e eterno. Usa com poder, com autoridade, ó Deus querido, e que esta palavra, Senhor, não fique só sobre nós aqui, mas alcance através das mídias sociais, vidas que estão distantes da igreja, vidas que estão distantes, ó Deus querido amado, que eles possam ser tocados, ó Deus, nesta manhã, ou no momento oportuno a qual eles irão assistir. Que a tua palavra, Senhor, rompa barreiras, rompa, Senhor, meu Deus querido, a distância, rompa o tempo do agora e alcance cada vida, Senhor, meu Deus querido, que precisa ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Cauê aqui para mim tá excelente. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus 24. Glória a Deus. O Lucas, se quiser colocar já a capa do slide, pode colocar. Deixa eu ver como é que vai ficar. Mateus 24. Glória a Deus. E o versículo 15. Irmãos, eu fiz uns slides, dessa vez eu fiz colorido, mas eu não sei como é que vai ficar aqui nesse projetor. Bom, se ficar muito escuro as letras, as fontes, depois eu mudo, tá bom? Mas, Lucas, acende para mim aqui, ó, que eu não estou enxergando aqui. Aí. Aleluia. Ai, irmão, passou dos 25 anos, né, já vai diminuindo, né, a visão. Só não pode diminuir a visão espiritual, né? Tem que aumentar com o passar do tempo. Então, 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar certo, quem lê, entenda. Irmãos, ainda em pé, nós vamos ler outro versículo, só destacar aqui, ó, quem lê, entenda. Agora nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Amém? Encontraram? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, Paulo, ele fala isso em Coríntios, ele está sempre falando isso. Ó.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante, irmão, né? No nosso linguajar popular, no Brasil, ignorante é a pessoa sem modo, sem educação, ignorante, né? Mas não é. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Que falta, né, conhecimento em alguma área. Por exemplo, eu sou ignorante em algumas áreas, eu não sei nada. Em outras áreas eu conheço um pouquinho, mas tem áreas que eu sou ignorante. Por exemplo, a área de medicina, sou ignorante. Então é isso que Paulo está dizendo, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Então, o que Paulo está dizendo? Não sejam ignorantes. Mas eu vou explicar depois isso aqui. Então, continuando aqui, vou ler de novo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Aí ele está falando de um assunto. Ele já falou isso dos dons. Paulo já usou essa mesma palavra, esse mesmo texto. E agora ele fala acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Amém. Pode sentar. Eu vou explicar aqui, depois eu vou para o slide. Só uma introdução. Mateus, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar a respeito do fim, aí ele diz, né, da abominação, da desolação, de que tinha falado do profeta Daniel. Aí Jesus, ele dá um alerta para a igreja. Quem lê, entenda. Irmãos, olha para mim. Tudo que está na Bíblia, nós precisamos entender. Tem assuntos complexos como esse que eu vou começar hoje com vocês, uma série de ministração, escatologia. Escatologia é a doutrina do fim, estudo do fim dos tempos. É um assunto muito difícil, tem muitas interpretações, vou mostrar para vocês. Mas Jesus diz, quem lê, entenda. A igreja, irmãos, não pode ser ignorante com relação a nenhum tipo de assunto bíblico. Vocês não podem ser catedrático, PhD em escatologia. Mas precisa ter uma ideia, ter uma noção da linha do tempo, dos eventos escatológicos, inclusive que nós estamos vivendo agora. E aí Paulo, ele puxa um tema aqui em Tessalonicenses, que é também de um tema escatológico, que é a morte. A morte é escatologia. O que acontece depois? O que é a morte? Para onde vai? A pessoa que morreu vai para onde? Então isso está dentro da escatologia. E aí Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes a respeito desse tema, para que a gente não sofra de esperança. Que as pessoas ignorantes, eles não têm esperança. Olha o que ele diz, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Irmãos, o conhecimento bíblico nos dá lastro, é como se fosse, e a esperança é como o escritor dos Hebreus, ele compara a esperança, ele faz uma analogia como uma âncora firme e segura da alma, chamado de âncora da alma. A esperança, como nossa vida é um navio, e quando às vezes bate uma tempestade, levanta um mau tempo, aí quando os navios estão acometidos de maus tempos, ondas severas, então lança a âncora, aí a âncora vai até no fundo e segura. Então, aquele navio, se deixar solto ao sabor da onda, do vento, joga para as pedras, se estiver próximo do litoral, quebra a nau. É um perigo ser pego numa tempestade, porque as ondas vai levando para a praia, e se tiver lugar de rocha, vai quebrar. Como aconteceu, nós temos uma história dessa em Atos, um naufrágio que o navio quebrou todo. Então, quando aí as ondas batem, lança-se a âncora da alma, que é a esperança. Então a gente não vai ser quebrado na praia, nosso navio não vai ser levado pelas ondas, não vai afundar. Então nós precisamos de esperança. Mas para ter esperança é preciso
conhecimento. Sem conhecimento, aí Oséias 4:6 é um texto clássico que a gente conhece. Sem conhecimento, o povo perece. Por exemplo, irmãos, eu estava de novo, revendo aqui a questão escatológica. Esse aqui é um tema que eu estudo desde adolescente. Uma coisa assim fascinante, Eu mergulhei nesse tema de escatologia desde menino. Já até dei seminário pelas igrejas, passei pelas igrejas. E uma coisa interessante, irmãos, que aconteceu, Eu passei em muitas igrejas. Naquela época foi em 2010, se não me engano. Fiquei o ano todo fazendo isso. E eu vi muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas se reconciliando, porque é um tema, isso naquela época, irmãos, 2010, já era atual, imagina hoje. Então, nós vamos falar de geopolítica durante todo esse tempo que nós vamos tratar aqui. Vamos pegar também assuntos que estão acontecendo agora, na atualidade, para ver, irmãos, que a Bíblia é um livro sobrenatural, é um livro que veio de Deus. Então, feito isso, irmãos, meu conselho pastoral é que vocês tenham sede de aprender. Vocês, como eu disse, não precisa ser catedrático em determinado assunto, mas que vocês saibam responder. Vocês saibam ler a Bíblia e ter noção do que estão lendo. E que Apocalipse não seja um livro que você não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Quem que é, para quem é, quando é. Tem que ter uma noção. E outra coisa também, aproveitando aqui essa introdução, nós vamos recomeçar, nós tínhamos aqui na nossa igreja, quando nós começamos o nosso ministério, nós tínhamos uma escola teológica, e aí depois acabou parando, mas nós vamos reativar agora. Então, o pastor Claudinei vai estar assumindo aí essa área, e depois também nós vamos chamar os irmãos, que nós queremos que os irmãos revezem nas aulas, porque nosso problema, não dá para ter um professor só, irmão? É muito tempo, é muito cansativo. E aí vai cansando, vai parando. Aí eu falei para o Claudinei, Deus nos deu uma revelação. De cada matéria a gente vai escolher um professor. Então até eu posso também dar aula, pegar uma matéria para dar aula, que relembrar os velhos tempos de teologia, de ETAD. Eu gostava muito de dar aula, gostava muito de sala de aula, irmãos. Nossa, como eu amava isso, É meu chamado, Meu dom, Deus me deu isso. E aí eu falei para o Claudinei, até eu posso pegar uma matéria, que são 5 semanas, pegar 5 semanas e dar uma matéria aqui para os irmãos. Aí outra matéria, outro irmão, tem vários irmãos aqui que são formados na ETAD, tem, graças a Deus, muitos irmãos aqui fizeram ETAD. A ETAD, irmãos, deu para nós uma base muito boa, Eu fiz a ETAD, o básico, depois eu fiz como é que chama? O básico, médio. Depois eu fiz FAETAD, fora outras coisas que a gente vai lendo por fora, vai fazendo curso por fora, A FAETAD também, muito boa, que é o curso de bacharel. Então, irmãos, nós temos então a oportunidade de recomeçar aqui na igreja. E é bom, irmãos, presencialmente, porque dá para conversar, tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu e o pastor Claudinei já estamos conversando aqui já faz alguns meses a respeito disso. Aí eu falei para ele, vamos esperar passar agora os feriados de carnaval, nós estamos ocupados com o retiro. E depois que passar, a gente já retorna, tá bom? Aí ele estava falando para mim esses dias que tem muitos irmãos de outras igrejas também que estão interessados. É muito bom, viu, irmãos? Então, essa é uma oportunidade. E os livros que a gente está adquirindo, eles são livros bem em conta mesmo. Aí depois a gente vai passar para vocês todo o processo, tá bom? Então, que Deus abençoe. Então, vamos lá. Pode abaixar as luzes, Lucas, pode colocar isso. Aqui, irmão, vai ter que abaixar bem, pode desligar tudo, senão não vai conseguir enxergar. Isso. Como é que está na live? Fiquei escuro na live? Falando, meu cabelo é branco, não dá para se enxergar o cabelo, já está bom, Glória a Deus. Irmãos, antes de começar aqui o estudo, eu estava preparado, irmão, já montado um estudo para um outro tema, que eu ia falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação e inspiração da Bíblia. Mas aí na quarta-feira, não sei o que aconteceu quarta-feira, e não lembro se foi uma palavra, um louvor, não lembro o que foi, mas veio ali a mudança na quarta-feira. Eu tive que correr para montar os slides, que o outro já estava tudo pronto, já que eu estava preparando. E aí na quinta-feira eu comecei a montar esses slides aqui. Tá bom? Aí eu ajuda da IA, A IA ajudou, irmãos, no design, nos gráficos,
Mas o texto não, o texto, aí ela não é capaz ainda de fazer estas coisas, tá bom? Então, eu usei um material que eu usava em 2010, quando eu fiz um ano, como eu falei para vocês, de seminário nas igrejas. Passei por muitas igrejas naquele ano, bastante igreja. Eu fazia um seminário de uma semana, quase uma semana, eu não lembro se começava, não lembro agora, se começava quarta, ia até domingo. E fiz em várias cidades, foi uma benção, tá bom? Então eu vou ver como é que vai ficar aqui no telão. Se ficar muito escuro e as fontes, aí depois eu mudo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Pode passar, Lucas. Bom, irmãos, aqui, esse versículo aqui, ó, de Atos, isso aqui foi bem naquela época que Jesus, foi as últimas palavras de Jesus, quando depois de ressuscitar, ficou 40 dias aqui na terra. E quando ele chama os discípulos lá para o Monte das Oliveiras, que ele se despede dos discípulos, que os anjos vêm e buscam Jesus, e ele é assunto ao céu. Aí os discípulos perguntam para Jesus, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, nessa época aqui, irmãos, é mais ou menos o ano 34, 35, né, comecinho lá de Atos dos Apóstolos. E aí os discípulos fazem essa pergunta para Jesus a respeito da restauração de Israel. Irmãos, Israel é o ponteiro do relógio profético de Deus. Olha para Israel. Tudo está acontecendo com Israel. Israel é referência escatológica. É o povo de Deus e vai ser restaurado. Então, em 1948, quando Israel tornou a ser nação, depois de séculos de desterro, séculos sem bandeira, sem pátria, sem terra. Aí, em 48, quando aconteceu tudo aquilo, aí Oswaldo Aranha, que é o nosso Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva a favor de restaurar a nação de Israel. Então, ali, irmãos, começou um grande movimento no mundo espiritual. Tá? Então, ficamos atentos com relação a Israel. Então, é o ponteiro do relógio profético de Deus. Aí os discípulos perguntam para Jesus se era naquele tempo. Eles estavam achando, irmãos, que sabiam disso. Então, os discípulos tinham conhecimento de escatologia. Por isso que nós não podemos ser ignorantes. Pedro era um pescador, outros ali não eram sacerdotes, não eram escribas, mas eles tinham conhecimento. E aí Jesus diz: não vos compete saber. Isso no ano 34, quando Jesus foi assunto. 50 anos depois, pode passar? 50 anos depois, João estava na ilha de Patmos. Esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho, é o mesmo João que escreveu as cartas, primeira, segunda e terceira carta, e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Esse João é aquele o mais novo, que correu lá, a hora que prenderam Jesus lá no horto, ele correu, deixou as vestes. É esse mesmo João aqui. E aí, Jesus aparece para João na ilha de Patmos, ele estava prisioneiro, desterrado. E aí Jesus diz para ele assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Então, aqui 50 anos depois, João recebe as revelações das coisas que brevemente iriam acontecer. Então, aí já começou, irmãos, a mudança de tempo. A revelação era necessária, importante. Então, tudo que vai acontecer está revelado. Está escrito na palavra de Deus. Pode passar? Objetivo final da revelação. Primeiro, irmãos, glorificar a soberania de Deus. Irmãos, quando a gente estuda a escatologia, principalmente, semana que vem eu vou falar a respeito da sequência dos reinos do mundo. Irmãos, é impressionante como que Deus revelou a sequência dos reinos do mundo até o fim, de Babilônia até o anticristo, depois a implantação do reino de Deus. Então, a história do mundo foi contada. Tudo que vai acontecer, toda a sequência já foi revelado. Então, irmãos, isso é glorificar a soberania de Deus. E mostrar que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é possível ter revelações nesse nível de perfeição e de acerto.
consolar e preparar a igreja. Então a igreja precisa ter esperança, a igreja precisa saber que as coisas que estão acontecendo e vão acontecer não é para o nosso desespero, não é para ter medo, não é para a gente entrar em depressão. A gente precisa saber que isso já foi previsto, já foi falado, já foi profetizado. Isso é para dar esperança. Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças para o alto, porque próxima está a vossa redenção. Então, quando você liga a televisão e vê os sinais acontecendo, de vez ficar com medo, meu Deus, a terceira guerra mundial vai acontecer, vai explodir tudo. Você levanta os olhos e fala: Jesus está chegando, Jesus está voltando. Então, porque são sinais que estão se cumprindo. Então, ao invés de as profecias, as revelações colocar medo na igreja, pelo contrário, a igreja se reveste de esperança, porque tudo está previsto e acontecendo como foi falado anteriormente. E depois, irmãos, qual que é o objetivo desse estudo? Alertar o mundo sobre o juízo vindouro. Aí, irmãos, olha para mim, que é uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui, uma palavra bem pastoral mesmo. Se a nossa perspectiva de vida estiver só aqui, a gente não tiver, irmãos, uma perspectiva da vida eterna, a gente não tiver com os olhos levantados para os céus, como Jesus disse, mas tiver com os olhos baixos, os olhos abaixados para as coisas terrenas, aí se as coisas não estão certo como a gente quer, a gente já desanima da fé. Se as coisas não vão do jeito que a gente imagina, que espera, aí a gente já fica desanimado da fé. Aí já não tem mais aquela alegria de ir para a igreja, não tem mais aquela alegria de cultuar, perde aquela alegria de orar, de ler a Bíblia, não tem mais aquela vontade de ler a Bíblia, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente imagina. Aí, irmãos, a nossa fé é uma fé frágil, voltada para as circunstâncias. Então, quando nós temos essa perspectiva, essa é a palavra pastoral, quando a nossa perspectiva é o céu, a gente sabe que aqui, irmãos, é passageiro, é transitório, é muito rápido o nosso tempo de vida aqui. Aí Paulo ele fala isso, que quando ele compara a transitoriedade das nossas lutas, das tribulações, que ele fala que não é para se comparar com o peso de glória da eternidade. Paulo faz um paralelo, que a nossa leve, momentânea tribulação, ele chama de leve, momentânea tribulação. Aí ele usa outras palavras para comparar, ele fala, não é para se comparar com o peso, ele fala leve, com o peso eterno, momentânea tribulação de glória. Então ele coloca na balança, ele fala, o que tem para nós, o que tem no porvir é muito maior, eu não posso perder aquilo que é eterno por causa daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, daquilo que vai passar rápido. Então o nosso olhar tem que estar no céu, olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Porque se a gente olhar para as coisas da terra, a gente olhar e cada vez vai ficando mais difícil, cada vez mais apertado, cada vez mais decepcionante, cada vez mais as coisas vão ficando complicadas. Então a gente olhando para Jesus, então a gente enche de esperança, porque aqui não é meu lar. Os hinos antigos, irmãos, falavam disso. Aqui não é meu lar, aqui não é meu lar, aqui não é meu lar. Eu vou para um lugar feliz, eu estou indo para a terra feliz. Aqui não é meu lar, aqui não é meu lar, aqui não é meu lugar. Estamos aqui de passagem. Então, por isso é importante conhecer as coisas que vão acontecer, para que nós nunca venhamos a perder a esperança. E aí Paulo diz, permaneça a fé, o amor, a fé e a esperança. São esses três pilares da nossa vida cristã. Se tirar um deles, a gente cai. Fé, permaneça a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. Pode continuar. Irmãos, olha que interessante esse texto de Isaías.
desde o início faço conhecido o fim. Isso, irmãos, mostra a onisciência de Deus, que para Deus não tem passado, presente e futuro, para Deus é tudo uma coisa só. Deus não está preso no tempo e espaço. Deus é onisciente. Ele fala aqui, tem outra tradução, diz que ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, Deus não precisa esperar passar tudo para conhecer como que vai terminar. Ele já fala do jeito que vai terminar antes de começar. Ele não precisa passar por tudo isso para dizer como é que vai ser o fim. O que digo, meu propósito ficará firme ou de pé e farei tudo o que me agrada. Deus já estabeleceu, irmãos. A história do mundo está nas mãos de Deus. Todos os eventos estão nas mãos de Deus. Deus não perde o controle de nada. Pode passar. Irmãos, dá para enxergar bem aqui, ó? Dá para enxergar bem? Pode passar. A palavra profética aqui, Deus é o controle da história. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha, irmão, Deus já estabeleceu tudo. Os tempos já estão estabelecidos. E é isso que nós vamos estudar, irmãos, a partir de hoje. Hoje é só uma introdução, mas hoje nós vamos estudar os tempos. Tá? Onde nós estamos, para onde nós estamos caminhando. Pode ir? Pode passar. Travou? Bem-aventurado, olha aqui, irmãos. Apocalipse, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso aqui, irmãos, palavra de João, revelada ao apóstolo João, em 96 da nossa era cristã. Nós estamos em 2026. Se lá atrás ele falava o tempo está próximo, você imagina agora. Quando a igreja recebeu o livro de Apocalipse, que foi espalhado pelas igrejas naquele tempo, as igrejas achavam que Jesus já ia voltar já. E Pedro depois ele fala, ainda que alguns tenham por tardia a volta de Cristo final, só que Deus é longânimo, Ele vai dando tempo, irmãos, para que haja arrependimento. Por quê? Porque quando fechar a porta da graça, que eu vou mostrar para vocês, a era que nós estamos vivendo, a gente fica querendo logo que Jesus volte, Jesus volte, Jesus volte. Mas, irmão, na hora que fechar a porta, vai perecer milhares e milhares e milhares e bilhões de pessoas. Assim como Noé, quando ele fechou a arca, colocou os animais, a arca foi fechada por fora, todos pereceram. Então nós oramos, Maranata, nós queremos, vem Senhor Jesus, Maranata. Mas Deus é longânimo, porque se Deus não fosse longânimo e fosse estendendo esse prazo, muitas pessoas vão perecer. Depois nós vamos ver, irmãos, juízo final, lago de fogo. Os irmãos vão ver que a coisa é muito grave, muito séria. Não dá para trocar, irmãos, a nossa fé por qualquer tipo de tribulação aqui, abandonar a fé e depois passar a eternidade no lago de fogo. Não dá. Não dá para trocar, irmãos, prazeres mundanos, carnais, e depois passar a eternidade no lago de fogo. As pessoas que não conhecem, ainda que não conhecem. Mas e quem conhece? E quem sabe? Não dá para trocar. Então, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a prova, a luta, temos que ficar firme. Pode passar. Olha só, continuando ainda, ora, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus revelou, no caso de Daniel, Deus revelou para ele o futuro do mundo, a sequência dos impérios. Isso aqui, a semana que vem a gente vai ver sobre isso. O sonho de Nabucodonosor e depois o sonho de Daniel. Pode passar? Olha aqui, irmãos, agora a palavra de Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar seguro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, primeiro, tudo que está escrito aqui é de inspiração divina. Homens santos, profetas escreveram, cerca de 40 homens santos, por 16 séculos foi produzido esse livro. Então Pedro diz que tudo que está escrito aqui foi de inspiração para homens santos que não tiveram sua própria interpretação, mas eles falaram, escreveram de acordo com aquilo que eles ouviram. Então a Bíblia é um livro sagrado. Então fica atento ao que ele diz na primeira parte. Fica atento ao que está escrito aqui, como uma luz, até que seja o dia. Tá? Vivemos em trevas e temos a Bíblia como uma luz. Sigamos essa luz até que seja o dia perfeito. Enquanto isso, o mundo está em trevas. A única luz que tem é a palavra de Deus. Olha lá, Deus revela o profundo escondido, revela os acontecimentos do fim desde o princípio, já vi. Revela o futuro por meio de seus profetas, Amós 3,7. A importância das profecias, que é 2 Pedro. Pode passar? Isso, agora, irmãos, vamos entrar um pouquinho aqui. Eu peço para os irmãos, me perdoe se eu falar de coisa aqui, irmão, muito teórica, né, assim, coisa de sala de aula. Mas eu acho importante vocês saberem disso, como eu falei desde o início, né? É importante vocês saberem. Porque às vezes, irmãos, ficam esperando aquela pregação e tal. Mas é interessante, irmãos, entender como que a Bíblia é interpretada. Aí eu fiz aqui esse gráfico, né, para vocês. Então, primeiro, a interpretação bíblica, que é chamada de hermenêutica, a interpretação bíblica. Primeiro, precisa entender qual que é o tempo daquele assunto, ou daquela passagem. Se ele é passado, presente ou futuro. Se é uma coisa que já aconteceu, se é uma coisa que está acontecendo, ou se é uma coisa que vai acontecer. E a Bíblia, irmãos, ela é um livro muito misterioso, não é fácil entender mesmo a Bíblia. Às vezes tem assunto que ela começa no presente, daqui a pouco ela vai para o futuro. Ou ela, do presente ela vai para o passado. Por exemplo, Isaías 14, quando está falando do rei de Tiro, Ezequiel 28, que é uma passagem correlata, está falando do rei de Tiro, que era do presente. Aí começa a falar coisas do rei de Tiro que não podia ser do presente, era uma coisa do passado. E o mais difícil, do passado espiritual, de um tempo que nem era da terra. Começa a falar que ele andava nas pedras afogueadas no templo de Deus. Não existia isso aqui. E aí depois ela vai para o futuro, quando fala que esse príncipe vai ser destruído, vai ser jogado, vai ser lançado num abismo. Então, na mesma passagem, está ali presente, começando a falar do rei do Tiro, já está falando do passado remoto, espiritual, e já está falando também do futuro. Então, precisa entender o tempo que a Bíblia está falando. Qual que é o tempo? Então, isso é importante na interpretação. Depois eu vou mostrar alguns outros exemplos para vocês. O método, se é literal ou simbólico. Se o que está falando ali, irmãos, é literal ou não. Por exemplo, o milênio. O milênio é uma questão complicada. Já vou mostrar para vocês algumas interpretações. Tá? Então precisa saber se é literal ou é simbólico. Se você interpretar como simbólico, você vai para um lado. Se você interpretar como literal, você vai para outro. Então, existem dois caminhos. Então, além do tempo, tem um método. E depois, para quem essa palavra está sendo falada? Se é para a igreja ou é para Israel? É importante também entender. Por exemplo, se é para a igreja, que época que está falando? Ou é Israel? Então, essa confusão, quando a gente começa a mexer nas coisas e interpreta errado, a hermenêutica dá errado, aí a interpretação também vai ser errada. Irmãos, também não é uma coisa assim tão grave que não vai mexer com a nossa fé. Não vai mudar se eu sou salvo ou não, porque eu estou interpretando essa passagem bíblica como Israel, como a igreja. Só, irmãos, que existem alguns pontos na Bíblia que a gente precisa analisar para a gente saber exatamente, não ficar perdido com interpretações aí que não são corretas. Está revelado, é para a gente entender. Tá bom? Pode passar. Existem, irmãos,
4 tipos de escolas de interpretação de escatologia. 4 tipos. Tá? A primeira é a preterista, que vem do pretérito do passado, que interpreta que tudo que, por exemplo, o Apocalipse, isso já aconteceu no passado. Isso não é para a nossa era, não é para agora. Isso já foi. Existe o historicista, que está cumprindo agora. Por exemplo, tem uma ala da igreja, uma interpretação que fala que nós estamos vivendo o milênio agora. Nós estamos na fase do milênio. Aí outra, simbolista ou idealista, é essa aí que tudo que está escrito simplesmente é uma batalha entre o bem e o mal. Então o dragão é o mal, o anticristo é o mal, é personificação do mal que a igreja tem que combater. Só isso, nada mais. E o futurista, que os eventos são para o futuro. Escatologia, o milênio, o arrebatamento, são coisas que estão no futuro. Então, aonde que nós estamos aqui? Sei que estou falando bem rápido, irmãos, que não dá para ficar parando explicando tudo isso aqui, mas aonde que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Nós somos de uma interpretação futurista, tá? Que o arrebatamento ainda está no futuro, não aconteceu. O milênio ainda está no futuro, ainda não aconteceu. Só 2 exemplos da Bíblia, tá? Para vocês entenderem. Então nós estamos aqui, nós interpretamos como que vai acontecer. O historicista acredita que está acontecendo agora, estamos vivendo isso agora. Tá? Pode passar. Aqui, ó, um exemplo, irmãos, de interpretação. Isso aqui, eu coloquei esse exemplo aqui, ele é bem interessante. Essa mulher que aparece em Apocalipse 12, fala que ela tem um diadema, uma coroa de 12 estrelas, está em cima do sol, e um dragão persegue essa mulher, a mulher está grávida, e depois ela dá a luz, e fala que essa luz, esse menino que nasceu, seria o rei eterno. Bom, então, quem é essa mulher de Apocalipse 12? A área da interpretação que diz que essa mulher é a igreja, aí, irmãos, é tão simples. Como é que a igreja deu a luz a Jesus? Como é que a igreja, foi o contrário, né? Como é que a igreja, aí fala que a igreja vai passar pela tribulação e que essa mulher que vai para o deserto vai ser perseguida no deserto. Depois os irmãos lêem o capítulo 12 lá. Aí o dragão de 7 cabeças, que ali é o diabo, personificação do inimigo, que arrasta 1/3 das estrelas lá na cauda dele, que são os anjos caídos, persegue essa mulher, e essa mulher vai para o deserto. Depois são dadas 2 asas para ela fugir para o deserto. Então, essa mulher, irmãos, 12 diademas, é o sonho de José. Quando ele fala que ele sonhou que 11 estrelas se curvavam diante dele, e o sol e a lua, era o pai e a mãe dele, e os irmãos. Então está ali o sonho de José, só que aqui está com 12 estrelas. Essa mulher é Israel. Então não é igreja. Aí, eu estou falando isso para vocês, já dando aqui para vocês aqui um spoiler, para dizer que a linha de interpretação que diz que a igreja vai passar pela tribulação, é porque acredita que essa mulher é a igreja. Agora nós acreditamos que a mulher seja Israel. Então quem vai passar pela tribulação, tudo aquilo que está escrito em Apocalipse, no momento da tribulação, é o remanescente de Israel. Então por isso que eu mostrei para vocês antes, tem que saber de quem está falando, se é da igreja ou de Israel. Então aonde que está a igreja aqui? Nessa época aqui, no céu, já foi o arrebatamento, tá? Mas isso aqui depois eu vou, irmãos, mostrar para vocês com detalhes, com os versículos, tá? Hoje é só uma introdução, pode passar? Então, uma outra coisa importante, irmãos, que tem bastante confusão, é sobre as doutrinas do milênio. Então, por exemplo, ó, tem o amilenismo. O amilenismo, então, como o próprio nome está dizendo, o a do grego que é não. Então, não milênio, que crê que não vai ter milênio e que o milênio, eu acho, olha, irmão, como é que os homens viajam, né, irmão? Como que, e são, irmãos, doutores, estudiosos, são pessoas que estão ali, irmãos, debruçados nos livros,
e na Bíblia, conhece grego, conhece hebraico. Então, essa primeira linha aqui de amilenistas acredita que não vai ter milênio, que o milênio é espiritual e que nós estamos passando aqui, já vivendo isso, que é agora, e é espiritual. Não vai ter um período literal, por isso que eu mostrei para vocês lá, se é literal ou é simbólico. Eles creem que tudo isso é simbólico, 1000 anos seja simbólico, e não vai ter esse período literal de 1000 anos na história. Então, por isso que é o amilenismo. E são igrejas, irmãos, são pastores que esposam essa doutrina e ensinam para a igreja. E hoje, irmãos, olha, hoje a coisa está um pouquinho mais complicada, porque quando eu estudava escatologia, a gente só ia encontrar essas coisas nos livros. Aí, se quiser saber mais sobre doutrina escatológica, você ia nos livros. Hoje não. Hoje você abre o YouTube e você encontra o que você quiser. Então muita gente é contaminada com interpretações e aí não, fica perdido, não sabe. Muita gente fala assim: pastor, a igreja vai passar pelo arrebatamento ou não? Tem muita gente que pergunta isso para mim, né? Então por isso que eu falei, eu vou fazer um estudo desse no domingo mesmo. Podia fazer um seminário e chamar os irmãos aqui numa segunda-feira. Mas eu vou fazer a minha parte de pastor, eu vou falar. Aí depois vocês vão atrás do conhecimento. Então tem essa primeira escola de interpretação do amilenismo. Depois, o pós-milenismo. Tem muitas igrejas boas, irmãos, que são pós-milenistas. O pós-milenismo, ele muda um pouquinho assim. Ele acredita que vai ter um milênio, só que a igreja já está vivendo a época do milênio. E que a igreja, ela vai trabalhar e vai evangelizar um mundo que vai chama-se um processo de cristianização. Que a igreja, aí tem eles pegam algumas parábolas, como aquela parábola da semente, que quando lança é uma semente pequena e depois cresce e toma todo mundo. Então várias parábolas dessas. Aí eles falam que é isso que vai acontecer com o evangelho. O evangelho começou pequenininho, uma semente lá atrás, e aí vai crescendo, a igreja vai tomar o mundo. Aí a igreja vai pregando, e vai se converter pessoas, e através do trabalho missionário da igreja, da pregação do evangelho, é que nós vamos transformar esse mundo. Aí esse mundo vai ter paz quando todo mundo tiver convertido. Então a igreja vai trabalhando, vai ganhando, vai crescendo. Aí os políticos vão ser tudo crente, tudo fiel, tal, vai todo mundo ser uma bênção. E aí, aquilo que fala lá em Isaías, então aquilo lá é simbólico, né, do leão que vai pastar com boi e tal. Aquilo tudo é simbólico. O menino vai enfiar a mão na toca do basilisco, da serpente, e não vai fazer dano algum, e não haverá mal algum, irmãos. O período do milênio, depois eu vou explicar. O período do milênio, irmãos, ele vai voltar ao Éden. Deus vai restaurar o Éden. Os animais não serão ferozes. Os animais, eles se tornaram ferozes, peçonhentos depois da queda, mas Deus não fez assim. Os animais eram todos mansos. Então o leão era que nem um gatinho que a gente tem em casa ali, né? Fica ali no nosso pé dormindo, né? A cobra não fazia mal algum para ninguém, não tinha peçonha, não tinha animais peçonhentos, não tinha doença. E aí no período do milênio, é a restauração, aí volta o propósito de Deus para o Éden. Aí o homem vai morrer de 100 anos, não de doença. Vai ter morte no milênio, mas aí depois a gente fala sobre isso. Só dar uma pincelada aqui para vocês. Então o pós-milenismo acredita isso, que a igreja vai tomar a terra, a igreja vai pregar o evangelho e vai converter todo mundo. Aí deixei essas duas escolas aqui embaixo, porque elas são parecidas com a gente. Aí depois tem o pré-milenismo. Outra coisa também, irmãos. Pré e pós é a volta de Cristo. Aí a igreja vai tomar um mundo, né, no pós-milenismo, vai tomar um mundo com o evangelho, e quando tiver o mundo inteiro convertido, pastor Fernando, aí Jesus volta. Por isso chama pós-milenismo. A referência é a volta de Cristo. Aí quando a igreja pregar e ganhar o mundo, aí Jesus volta. Agora o pré-milenismo, que é dividido em duas partes. O pré-milenismo já é a volta de Jesus antes do milênio. Aí nós estamos nessa aqui. Tá? Só que os pré-milenistas têm duas escolas. A primeira escola é histórico, que acredita que a igreja vai passar pela tribulação.
Então é esse pré-milenismo que Jesus volta antes do milênio. Mas antes do milênio tem a tribulação de 7 anos. E a igreja vai passar pela tribulação. E depois, dentro do pré-milenismo ainda, com uma outra vertente, que Jesus volta antes do milênio, o arrebatamento é antes do milênio. Aí diz que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Aí é nessa que nós estamos aqui. Então, irmãos, nós somos futuristas, pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus volta antes de tudo isso. Mas fica tranquilos que depois eu vou passando os versículos para vocês, tá bom? Então vamos passar. Olha aqui, nós somos, irmãos, dispensacionalistas. Aliás, a maioria das igrejas pentecostais, talvez quase 100% das igrejas pentecostais, são dispensacionalistas. Nós cremos nisso aqui, ó, nas 7 dispensações. A primeira dispensação é da inocência, do Éden. Ali era uma era, é um tempo. Esse tempo durou até o pecado, que já entrou o segundo momento, a segunda era, que é a era da consciência, ou a dispensação da consciência. Aí quando o homem deixou de ser inocente, por causa do pecado, ele teve consciência. E aí, o terceiro período é quando o homem já tem um governo humano. Ele começa a construir as cidades a referência ali é a Torre de Babel. Quando o homem desobedece a Deus, ele começa agora a governar por conta própria. E isso vai até a chamada de Abraão, esse período. Aí quando Deus chama Abraão, ali começa um outro período. Então Deus está começando ali, inicia com Abraão a chamada do patriarca. Ali Deus começa, é o início de um povo, que é o povo de Israel. Por isso, irmãos, Israel é o ponteiro do relógio de Deus. E por isso, irmãos, Israel existe até hoje. Qualquer nação, qualquer povo do mundo que perdesse a sua terra, a sua língua, que fosse espalhado pelos 4 cantos da terra, já teria perdido sua identidade. Por exemplo, irmãos, olha, não vai longe, ó. A Renata é filha de português. O pai dela veio para o Brasil com 16 anos, né, Renata? É isso? 18 anos. Ela tem ainda uns requisitos do sotaque do pai dela. Você pode ver que ela fala ainda algumas palavrinhas assim, meio arrastada, meio cantando, né? É lembrança do pai. E a Renata, uma geração depois, não tem nada de portuguesa, né? Tem só um sotaquinho que a gente sabe, né? Mas assim, ela é 100% brasileira. Perdeu os costumes, perdeu o parentesco, sabe que tem parentes lá, os tios, primos, mas bem longe, não tem muito contato. Então, uma geração já perdeu. Imagina Israel, que no ano 70, na era cristã, depois nós vamos falar desse tempo. Israel, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, o povo foi levado cativo para os 4 cantos da terra, e só 1948, olha, 2 séculos depois, 2 milênios depois, quase 2 milênios depois, 1948, é que Israel é restabelecido para a sua terra, volta a ter uma bandeira, volta a ter nação e volta a falar o hebraico. Irmãos, quando eu estava estudando hebraico, eu estudo ainda, né? Tem muita coisa para aprender. Irmãos, é interessante como é que uma língua, eles reviveram uma língua. Porque eram judeus do mundo inteiro, eles falavam a língua onde eles estavam. Mas eles preservaram, por quase 2000 anos, eles preservaram a língua hebraica. E como que foi restaurada essa língua? Quando eles voltaram para Israel em 1948, como é que eles começaram a falar o hebraico, ensinar o hebraico para as crianças? Olha, irmão, quem que fala latim hoje? Quem conhece latim? Só estudiosos de língua é que conhece latim. Então, é um milagre a história de Israel, tudo que acontece com Israel, irmãos, é um milagre, até a preservação da língua. Mas isso, irmãos, é um outro capítulo interessante. Por quê? Aqui vem um parênteses aqui para as famílias. Porque toda semana Israel tinha um culto doméstico. Todo sábado. Parava de trabalhar, parava tudo, juntava a família
para cantar, para adorar e falar das coisas de Deus para os filhos. Um menino de 12 anos, quando ele chega aos 12 anos, que vai passar para a idade para frequentar a sinagoga, que até os 12 não frequenta a sinagoga, e a menina 13, com 12 anos, o menino ele passa por uma sabatina pelo rabino e ele tem que saber de cor as 613 leis da Torá. Eles vão amarrando aqui os filactérios, aquelas tiras de couro, e eles vão desamarrando e falando, e recitando a Torá. Com 12 anos o menino tem que saber as 613 leis de cor. De cor. Todo sábado a educação deles é primazia. Eu tive em Israel, irmãos, no ano 2012. Aí eu cheguei em Jerusalém numa sexta-feira, e no sábado foi no Shabá. Cheguei no sábado e eu fiz questão de entrar nos elevadores. Lá no hotel que eu fiquei, tinha 2 elevadores, um para judeus, para o sábado, e outro para hóspedes. Aí eu entrei, irmãos, no elevador do judeu para ver, né? Irmãos, o elevador já é programado para ir parando de andar e andar. Não lembro quantos andares tinha. Porque o judeu não pode nem apertar o número lá, a tecla do andar que ele quer. Aí no outro elevador que é para hóspede, aí tem normal, funciona normal. Vou lá para o 10º, vou lá para o 8º. Tal. Esse não, esse se você quer ir para o 8º, você vai ter que ir parando. 1, 2, 3, 4. Porque ele não podia ter o trabalho de apertar a tecla. E eu vi, irmãos, lá no hotel, famílias se reunindo, além da mesa, cantando, lendo a Torá. Eu tinha um lugar lá que eles estavam reunindo, eu, curioso, né? Eu ficava ali por perto, só olhando, né? Os judeus ali, irmão, bem sério, com bastante devoção, bastante temor, recitando a Torá, cantando os hinos ali do sábado. Então é isso que manteve Israel unido e preservou a identidade de um povo por tanto tempo fora da sua terra. E aí quando junta esses judeus, vem espalhado, essa é uma profecia de Isaías, vem espalhado de todos os cantos da terra, e Deus reúne eles de volta, eles são um povo só. Eles não foram absorvidos pela cultura dos países onde eles estavam. Eles eram judeus aonde eles estiveram. Continuaram judeus. Preservaram a identidade. Irmãos, é lindo a história de Israel. Muito interessante. Então, aí o governo patriarcal, aí os patriarcas foram até Moisés, quando o povo sai do Egito, começa uma nova era, que é a era da lei, o tempo da lei, a dispensação da lei, e essa lei durou até Jesus. E nós estamos exatamente aqui, eu diria, irmãos, que nós estamos aqui, ó, já bem no finzinho aqui, ó, da graça, já passando para outra era. Então já está fechando aqui esse tempo de graça. Então nós somos dispensacionalistas. Pode passar. Bom, depois se alguém quiser mais a respeito disso, manda mensagem para mim, tá? Não tem como parar, não é numa sala de aula que pergunta, para. Se for parar para responder, eu vou ficar um ano falando disso aqui, né? Então depois manda pergunta, eu mando material para vocês, tá? Então, qual que é a linha de interpretação desse estudo? Futurista, pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Pronto. Isso aqui é o nome técnico. Tá bom? Vamos passar. Irmãos, eu já li alguns textos no início, né, a respeito de que nós devemos conhecer as Escrituras. Quem lê, entenda. A ignorância, ela é uma maldição. Em momento nenhum a Bíblia quer que a gente seja ignorante. A Bíblia manda ler, entender, compreender. Aqui eu peguei 3 textos para mostrar, irmãos, os problemas de se desviar da verdade. Ó. Os quais se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição era já feita. Olha aí. Vocês acharam que isso aqui é coisa nova? Lá no primeiro século, no tempo de Paulo, já estavam falando, não, a ressurreição já foi. Já aconteceu. Ou seja, é importante colocar os eventos escatológicos no tempo certo. Porque no caso daquele ali, ó,
que a ressurreição já foi, o que estavam fazendo? Pervertendo a fé de alguns. Então, quando eu mostrei lá o infográfico lá do tempo, né, se é passado, presente e futuro. Pastor, mas isso não tem importância. Lógico que tem. Olha aí, um exemplo que estava acontecendo no primeiro século, no tempo de Paulo. Se a ressurreição está no passado, não tem mais ressurreição, aconteceu que a igreja estava se pervertendo. Então, é importante entender que o evento escatológico, que tempo que ele vai ser, para que tempo e para quem vai ser. Ora, além da ressurreição, ainda tem, olha, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição. Então aqui, irmão, nós temos aqui duas heresias. Paulo tem que combater. A primeira heresia é que a ressurreição existe, mas já foi. A segunda heresia, não tem ressurreição. Não existe ressurreição. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, tem 2 capítulos de 1 Coríntios dedicados à ressurreição. Paulo explica tudo certinho como é que é a ressurreição. Ele perde um tempo ali explicando, ele vai, na semente tem que morrer para brotar o... Então ele vai longe. Então, por quê? Porque tinha uma doutrina falsa na igreja, primeiro, que já tinha acontecido, e segundo, que não tinha ressurreição. Então, isso é sério. Pode passar. Agora, irmãos, olha aqui, ó. Deixa eu correr aqui, que falta 15 minutos, ó. Cronologia de Israel. Isso aqui, eu fiz isso aqui, irmãos, eu gosto dessa questão de linha do tempo, né? Porque eu gosto de situar, ver onde que está. Então, começa lá o êxodo em Israel, vem para a conquista, Josué, demora aí 130 anos para a conquista. Depois entra o tempo dos juízes, depois o Reino Unido, são 3, primeiro rei Saul, depois Davi e depois Salomão. Esses 3, 120 anos de reinado unido. Depois disso, o reino é dividido, tá? Norte e sul, pode passar. E aí, irmãos, aqui eu mudei de lugar aqui, mas antes está faltando. Quer ver? Vai para frente, Lucas, tem mais uma. Aí, isso aqui, ó. Aí, continuando lá, eu errei aqui, depois eu preciso acertar isso aqui. Então, continuando lá, o Reino Unido, depois o Reino Solitário. Quando a tribo do norte, ela desaparece, ela é destruída pelos assírios. E aí fica só o reino de Judá, só o reino do sul. E aí o reino de Judá, acontece uma coisa interessante, que o reino de Judá, ele é invadido por Babilônia. Aí 3 vezes Nabucodonosor invade. A primeira vez ele leva cativo somente a classe alta, Daniel vai entre eles, né, os amigos de Daniel. Depois ele volta, na 597, aí ele leva os profetas, os artesãos, ele leva de novo cativo aí na outra leva. E aí depois o povo se revolta lá em Jerusalém. Aí em 586, e marca essa data, isso é importante. Essa data aqui é a data de destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Primeira destruição. Então é uma data muito importante. Tem muitos eventos escatológicos que começam a contar a partir daqui. Então a partir daqui, pus até uma lupa ali, ó. A partir daqui começa a contar o tempo dos gentios, que é aquela era da graça que nós estamos, ó, vocês vão ver lá. Aí depois tem o retorno, eles foram em 3 levas para o cativeiro e voltam em 3 levas também. Aí o período interbíblico durou 430 anos, e aí começa a era cristã no ano 5. Irmãos, é importante notar isso aqui, ó. O calendário cristão tem um erro de quase 5 anos, dá 4 anos e pouco. Que foi Gregório, o Papa Gregório que fez o calendário, e ele errou. E aí, para não consertar tudo de novo, não deu certo. E ia dar muito trabalho consertar o erro do calendário, aí deixou do jeito que estava mesmo. Então, o nosso calendário ele tem um erro de quase 5 anos. Então, nós não estamos em 2026. Nós estamos em 2026. Nós estamos em 2030 quase já. 31, né? Então, Jesus nasce aqui, ó.
no ano quinto. Pode ver na Bíblia de vocês lá em Mateus, quando fala o ano do nascimento de Jesus, embaixo tem lá um asterisco, que é o ano Domini, é 4 e pouquinho, quase 5 anos da era cristã. Tá bom? Então tem um atraso aí. Então a era cristã começa aqui, ó, no ano 5. Pode passar. É isso aqui, o tempo dos gentios, ó. E cairão ao fio da espada, Jesus falando lá em Lucas, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Pode passar, Lucas, tem mais uma. Isso, aqui, ó. Aí Paulo também fala desse tempo dos gentios em Romanos, ó. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. É isso que Paulo está falando de plenitude dos gentios, é a mesma coisa que Jesus falou do tempo dos gentios. Então, quando que começa o tempo dos gentios? A Bíblia diz, quem lê, entenda. A informação que está ali, a gente precisa entender. O tempo dos gentios começa aqui, ó, quando Jerusalém é pisada pelos gentios. Por isso, irmãos, que Israel, e principalmente Jerusalém, é o ponteiro do relógio profético de Deus. Então foi tomada Jerusalém em 586 e ficou. No ano da era cristã, quando Jesus veio, Israel ainda pertencia ao domínio romano. Então todo esse tempo, Jerusalém sob domínio gentílico. E aí Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que havia sido construído, também seria destruído a maneira do primeiro templo por Nabucodonosor. Agora é importante essa informação, que Roma vem e destrói esse templo, que Jesus estava falando ali, não vai ficar pedra sobre pedra. E esse tempo dos gentios, ele vai até o arrebatamento. Aí fecha esse tempo. Ou seja, então Paulo explica o que aconteceu. Israel se endureceu, não aceitou Jesus como Messias. Aí Paulo vai explicando que a oliveira, ela brava, foi enxertada na oliveira verdadeira. Israel não quis Jesus, aí abriu a porta para nós. Aí Paulo explica isso em Romanos, vai trazendo esse assunto. Então nós não éramos povo, nós não éramos da promessa, e aí por causa do endurecimento de Israel, que Israel não aceitou o Messias, aí entrou os gentios nesse lugar e Deus formou a igreja. Então esse tempo agora dos gentios, começa o tempo da graça, aí a igreja entra no lugar de Israel. Israel permanece, o remanescente vai até o fim, depois nós vamos falar mais sobre isso. O remanescente vai até o final. A igreja de Cristo vai ser arrebatada. Depois eu vou falar por que a igreja não vai passar pela tribulação e mostrar os versículos. Então esse tempo aqui, irmãos, um tempo profético. Essa aqui é uma escala profética. E a hora que isso aqui terminar, o tempo dos gentios terminar com o arrebatamento da igreja, aí desencadeia tudo que está no Apocalipse. Vamos continuar. Aí, e aqui finaliza, ó, o juízo final. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reinado da Pérsia. Israel, irmãos, tinha o templo como sagrado. Eles achavam que eles tinham o templo de Deus ali, nada de mal poderia acontecer com eles. Eles pegaram o templo, o sacerdócio, como um amuleto, como uma proteção, mas não é. Deus avisou muitas vezes, não adianta vocês estarem fazendo as coisas na igreja, no templo, fazendo os cultos, os sacrifícios, mas não forem honestos, não falar a verdade um com o seu próximo, não adorar outros ídolos, se prostituírem, fornicarem, adulterarem, enfim. E é tudo que Israel veio fazendo. E uma das coisas, irmãos, eu tinha posto aqui, mas ia ficar longo, mas só para a gente finalizar. Uma das coisas que levou o cativeiro, né, tudo isso que eu falei para vocês, Israel estava praticando,
foi de não ter guardado o ano sabático. Quando Deus leva o povo para a terra e fala, vocês vão trabalhar 6 dias e descansam no 7º. E a terra, vocês vão trabalhar a terra por 6 anos e descansam no 7º. Então tem um ano sabático da terra. Assim como tem a semana do sábado, tem também o ano do sábado. Então, cada 6 anos, o 7º deveria descansar. Então, é importante as datas, desde que Israel entra em Canaã, Israel nunca guardou um ano sabático sequer. Israel nunca conseguiu parar o 6º ano. Foi trabalhando 7 anos. Só, irmãos, que o tempo não apaga pecados. Jamais, Deus não esquece. E foram acumulando os anos sabáticos que não foram guardados. Aí quando completou 70 anos que eles estavam na terra, quase 500 anos, 7 vezes 7, 49, quase 500 anos que eles já estavam na terra, irmão, já tinha passado 500 anos que Israel entrou na terra prometida. Aí Deus falou, agora eu quero os meus anos sabáticos. Aí vocês vão ser levados cativos e a terra vai ficar deserta. Por quanto tempo? 70 anos. E Deus é claro lá em Jeremias. 70 anos equivalentes aos 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Deus cobra exatamente o que estava sendo devido para ele. Vocês não obedeceram por bem, então vocês vão obedecer por mal. É interessante, irmãos, essas coisas. O estudo de escatologia nos faz pensar muito a respeito disso. De levar as coisas de Deus a sério. De tudo que está escrito não pode cair em nada. Tudo que Deus mandou fazer ou não fazer, nós temos que obedecer. Porque tudo é para o nosso próprio bem. Mas Israel, a Bíblia fala que ele nunca deu ouvidos à voz de Deus, aos profetas que avisavam. Os profetas que vinham avisar, Israel matava. Achava que o profeta estava perturbando. A palavra era dura, que não era aquilo, e matavam os profetas. Eles queriam ouvir o que era bom para eles. E a coisa era tão séria, irmãos, que eles chegavam a alugar profetas. Muitos reis alugavam profetas. Aí mantinham os profetas, e era muito, né? Tem casos na Bíblia de 400 profetas. Eu estava lá no palácio, pensou, tem uma tropa de profetas só para profetizar para o povo, para o rei ficar bem com o povo, aos profetas. Ó. Então, lembra do caso de Micaías? Os profetas lá, um monte, os 400 profetas profetizando coisas boas para o rei. Pode ir, rei, pode ir, que Deus vai estar contigo, você vai vencer essa batalha. Aí ele falou, viu, mas não tem outro profeta aí não? Esse profeta aí desconfiou, né? Era todo profeta que vivia às custas do rei, ele não vai profetizar coisa ruim para o rei. Ah, tem um aí e tal, então chama ele. Como que é o nome dele? Micaías, chama ele aí. Aí Micaías fala, se você for, você vai morrer. Aí bate nele, manda prender. Então, assim que Israel tratou. Então, meus amados irmãos, hoje, essa é a introdução aqui. Bom, então, a palavra profética é importante. Não sejam ignorantes. Quem lê, entenda. Ficamos em pé. Vamos orar a Deus. Semana que vem, se Deus quiser, eu já vou começar a contar a partir do sonho de Nabucodonosor e de Daniel. Aí nesse sonho tem muita coisa revelada nele. E na visão de Daniel também. E isso tudo, irmãos, é para nossa esperança. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelo estudo da tua palavra revelada, para que nós tenhamos esperança.
Peço a tua graça sobre a tua igreja. Peço, Senhor, que o teu povo seja edificado. Que nós tenhamos, ó Deus, a esperança que a nossa vida não é aqui. Que, Senhor, as circunstâncias não podem roubar a nossa fé. Nós temos que olhar para o futuro, olhar para a tua volta, aguardar, Senhor, o arrebatamento da igreja, a vida eterna. Eu te peço, Senhor, que esta igreja seja uma igreja forte, seja uma igreja revestida, meu Deus, da tua graça. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos iluminar, nos conduzir. Que seja uma igreja, meu Deus, seja vacinada contra as coisas desse mundo. Que possamos viver aqui nessa terra, Senhor, nosso dia a dia, sempre olhando para os céus, tendo a esperança da vida eterna. Assim eu te peço a tua graça, Senhor. Nós estamos passando por momentos difíceis, são os momentos mais difíceis que a igreja tem passado, meu Deus. São tempos de apostasia, são tempos, meu Deus, dificílimos, de muitas heresias. Mas eu te peço, nos livra, nos guarda, nos protege e nos dá a tua palavra como teu escudo, Senhor, para que nós possamos atravessar, Senhor, esse tempo difícil, Senhor, sempre com os olhares em ti. Para a tua glória e para a tua honra, proteja as nossas famílias, guarda o nosso povo, Senhor. Assim como o Senhor guardou Israel das pragas do Egito, assim também guarda-nos, meu Deus, das pragas que já estão acontecendo nesse mundo. Que a tua misericórdia e graça esteja com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito esteja com todos nós aqui, daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.